Boa noite, pessoal, você que está aí me ouvindo. Quero contar um pouco de mim. Primeiro eu quero me apresentar. Eu me chamo Ivanildo, moro aqui próximo de Riachão do Poço, Paraíba. E eu quero contar um pouco de mim. Quando criança, eu sem saber de nada, inocente, fui conduzido pelos meus pais para me batizar, forçado, porque criança não sabe de nada. Lá no batismo, ali naquele local, o padre joga água sobre a minha cabeça e eu choro, como acontece em muitos. E ele ali invoca: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o batismo de criança é falso. Isso é antibíblico. Isso é acrescentar. Deus não concorda com isso. E esses homens vão responder. Bíblico é a criança ser levada ao templo para ser apresentada, como era costume de antigamente e deveria ser hoje também. Muitas igrejas obedecem isso. A Igreja Católica ela não obedece isso. Jesus ele é a prova, está lá na sua Bíblia, que Maria e José conduziram Jesus ao templo para apresentar a Deus, como era costume, como todas as crianças era levada ao templo e ali era apresentada a Deus. E ali registrava o nome daquela criança. Jesus, quando tinha seus 33 anos, se eu não estiver enganado, foi quando ele realmente foi batizado nas águas, por imersão, né? É quando você desce as águas e ali as águas lhe cobrem. É imersão. Esse é um batismo bíblico, não por aspersão. Isso também as pessoas que acrescentam, é antibíblico. Olhe só, Jesus é o maior exemplo do que é bíblico. Voltando, nós sabemos que lá atrás, quando Deus veio e se tornou carne, na pessoa de Jesus Cristo, ele falava coisas que os apóstolos não compreendiam, e os apóstolos chegavam a ele e perguntavam para que ele explicasse. Jesus ia e explicava para eles. Aí é quando eles entendiam. Só que chegou um tempo que eles não interrogavam mais a Jesus. Eles criavam em tudo que Jesus falava, sem questionar, porque Jesus agora falava abertamente para eles. Jesus disse para os seus apóstolos, primeiro ele disse para Pedro que ia dar a chave do reino a Pedro, e o que Pedro ligasse aqui seria ligado lá, e o que ele desligasse aqui seria desligado lá. Nós sabemos, está lá na sua Bíblia, que Jesus disse para os seus apóstolos: quando o Espírito da verdade ele vier, ele vos guiará vocês em toda a verdade. E não precisará vocês falar algo, o Espírito irá falar através de você. Isso aí está na Bíblia. Muito bem. Nós sabemos que Jesus abriu os olhos do cego, curou o paralítico, expulsou os demônios, fez maravilhas.
trouxe vida onde havia morte. E então, o que aconteceu? Por causa das grandes murmurações, houve atentados sobre ele. Conduziram ele, os próprios religiosos, conduziram ele até Pilato para o crucificar. Ali foi efetuado o juízo, né? Jesus foi julgado, condenado à morte, por causa dos meus e dos teus pecados. Depois ele é conduzido à cruz e ali é crucificado. Seu sangue cobre-nos. Depois ele é colocado, depois que morre, é colocado em uma tumba. E no terceiro dia, como ele falou, ele ressuscitou dos mortos e se apresentou aos seus apóstolos. Só que em certo lugar onde ele conduziu os apóstolos, que ele estava para subir aos céus, Jesus, isso daí é Mateus 28:19, Jesus, por meio do Espírito Santo, deu mandamento aos seus apóstolos. Aonde está isso, irmão? Está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 2. Leia lá, que Jesus, antes de subir ao céu, deu mandamento por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, Jesus deu mandamento aos seus apóstolos que tinha escolhido. Só que Jesus deu o mandamento, foi esse: vão e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos, como eu lhe falei, ele não interrogava mais a Jesus. Mas ele sabia que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Se você quer descobrir qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e obedecer biblicamente o verdadeiro batismo nas águas, é só examinar as Escrituras. Jesus, depois de dar mandamento, isso também está lá em Atos 1 e 2, Jesus diz para eles: vão e fiquem em Jerusalém para do alto receber o Espírito Santo. Veja, Jesus, por meio do Espírito Santo, deu mandamento a quem? Aos apóstolos que tinha escolhido. Quando se cumpriu o Pentecoste, porque até ali eles não batizaram ninguém nas águas, invocando a Trindade, copiando o que Jesus falou. Eles não batizaram ninguém, copiando o que Jesus falou de Mateus 28:19. É só você examinar que você vai ver se isso é assim ou não. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, os povos ali reunidos de várias nações achavam que eles estavam bêbados. Eles receberam o dom do Espírito Santo, de falar em línguas nacionais. Todo mundo entendia em suas próprias línguas. E dizia: esses homens estão bêbados. Aí Pedro, também por meio do Espírito Santo, se levanta e diz para eles que isso que eles estavam ouvindo e vendo foi a promessa eu creio que é de Joel, está lá escrito, né? Derramarei o meu espírito. Isso se cumpriu lá no Pentecoste. Muito bem. O povo começa a se compunger ali, vendo aquilo. Senhor, e eles gritam: senhores, o que temos que fazer para ser salvo? Isso daí está lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, versículo do 36 até o 41. Está lá, examine a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo toma Pedro e então ele fala por meio dos lábios de Pedro. Está lembrado que Jesus disse? Vocês não precisaram falar nada, ele vai falar por vocês.
Então o Espírito Santo que estava em Jesus, que agora estava em Pedro, em todos os apóstolos, diz: arrependam-se cada um de vós e sede batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Está lá em o nome de Jesus Cristo. Mas nós sabemos, né, que é completo. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Para o perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Examine essas escrituras. Eu vou deixar algumas escrituras para não ficar longo. Para que você próprio examine se isso é assim ou não. Se o mesmo Espírito que deu o mandamento foi o mesmo Espírito que estava neles, que revelou os mandamentos, então quem está com a verdade? A Igreja Católica Romana ou os nossos irmãos apostólicos? E a Bíblia diz que nós estamos edificados no fundamento apostólico, não da Igreja Católica Romana. Examine a Bíblia. Eu vou citar algumas escrituras para que você que está aí pegue a sua Bíblia e vá ler com calma. E se isso se compungir em teu coração, volte, peça para que seu pastor lhe batize em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe só, anota aí essas escrituras e examina. Lucas 24, do 47 ao 49. Atos 1, versículo 2, que eu já citei. Atos 2, do 36 ao 42. Eu tenho guardado aqui. Atos 19, do 1 ao 17. Atos 10, do 42 ao 48. Atos 8, do 12 ao 17. Tiago 2, 7. Gálatas 3, 27. Atos 8, 38. Colossenses 3, 17. Gálatas 1, do 8 ao 9. Romanos 6, 3. Efésios 3, 15. Efésios 2, 20. Isaías 52, 6. Que diz assim, em Isaías 52, 6. O meu povo conhecerá ou saberá o meu nome. Oh, glória! Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Também tem Atos, capítulo 22, do 1 até o 16. Que Deus abençoe a você. Examine essas escrituras. E seja batizado com o verdadeiro batismo bíblico. Receba o nome de Jesus Cristo em teu batismo. Porque é o nome de Deus. É o nome do Pai, é o nome do Filho e é o nome do Espírito Santo. Lá em João, ele diz, eu vim revelar o nome do Pai. Peraí, o nome do Pai? Qual foi o nome do Pai que foi revelado aos homens? Nós conhecemos só um, Senhor Jesus Cristo. O nome do Filho, lá em Isaías diz que o menino que nasceu é o Pai eterno, Príncipe da paz, é o Deus forte, o Conselheiro. E aí, onde está a verdade? Examine, pois, as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela vida eterna, está escrito. E são elas, Jesus falou, que de mim ela testifica. Deus abençoe a vocês. Isso é bom quando a Bíblia diz, graças te dou, Pai, porque tu tirasse isso dos sábios e entendido e revelasse aos pequeninos. Deus te abençoe, a paz do Senhor, Shalom Adonai. E God bless you. Quer dizer, Deus te abençoe.